Estamos iniciando mais um Mãos à Obra. A gente aí demorou um pouquinho para voltar, né? Porque a gente já veio com alguns episódios do Na Veia, mas a gente veio com força total. E hoje a gente está com o extraordinário das esquadrias, nosso querido Bruno Braza, da Braza Esquadrias e Vidros. Vem aqui passar um pouquinho da experiência dele, do que ele mudou da vidraçaria para a esquadria, do alto padrão, o que mudou na vida dele, nessa trajetória brilhante que ele tem. E aí eu já quero desejar boas-vindas ao meu amigo Bruno Braza. Muito obrigado aí pela tua presença. Eu sei que você veio lá de São Paulo. A gente está aí com o Conecta Constru aí às vésperas, né? O pessoal vai estar gravado, o pessoal não vai saber, mas eu já fiz algumas divulgações aí no Instagram. Seja bem-vindo, meu amigo. Felipe, eu que agradeço aqui o convite. É uma honra estar aqui e eu estou muito feliz pelo um fato muito curioso, Felipe, que nem você sabe, mas eu já sabia que eu estaria aqui. É mesmo? Isso. Inclusive, a gente comemorou essa nossa vinda para cá, porque a partir do momento que eu comecei a me posicionar no digital, eu tenho um time de marketing por trás. E hoje você é uma referência como podcast que referencia o nosso mercado vidreiro, você é um dos maiores. Então, você tem um respeito muito grande, admiração por nós, por nosso time. E aí, quando eu comecei essa minha trajetória, a gente colocou isso como meta, falou, cara, nós seremos tão extraordinários que a gente vai para o Mãos à Obra podcast. E hoje nós estamos aqui. Isso é a força do pensamento também, né? Que ajuda muito nessas situações, né? Que faz a gente não só conectar num ambiente, mas a conexão por pensamento, né? E alinhamento de conduta. Então, assim, eu acho que o que eu vi seu na internet é um posicionamento muito bacana, né? Em relação ao mercado. E eu acho que isso diz muito por você. E eu fico muito lisonjeado, né? De você sempre estar referenciando o Mãos à Obra aí como o melhor e maior podcast do país, porque a luta é grande, né? E eu fico muito agradecido. Mas vamos lá, meu amigo. Vamos falar do Bruno Braza, né? Isso aí, meu irmão. Vamos deixar o Mãos à Obra um pouquinho de lado, vamos falar um pouquinho do Bruno Braza. E, Bruno, eu queria saber o seguinte, eu pesquisei um pouquinho a respeito, né? E eu vi que você começou da vidraçaria, né? Começou de instalação de boxe, essas coisas, e depois migrou para o mercado de alto padrão. E eu queria entender um pouquinho aí como é que foi esse teu início, né? O que fez você mudar esse pensamento? Felipe, eu sou natural de Pernambuco, né? Para me apresentar um pouquinho o pessoal que não conhece ainda. Sou natural de Pernambuco, de Olinda. E estou aqui em São Paulo... Aqui não, perdão. Eu tô lá em São Paulo. Lá em São Paulo, desde 2013. E assim como muitas pessoas que migraram em busca de ter uma oportunidade melhor de emprego, uma qualidade melhor de vida, eu fui galgando em alguns empregos e, por coincidência, esbarrei no setor de vidros, porque eu tenho uma pessoa na minha família que trabalha com isso. Eu tenho um tio meu que me inseriu nesse mercado e que, graças a Deus, que eu caí nesse mercado, porque foi aonde eu conquistei a minha prosperidade financeira, a minha prosperidade profissional e que hoje eu sou muito realizado com isso. Então, só para responder a sua pergunta, quando eu, em 2016, caí nesse cenário dos vidros, eu iniciei lá a minha jornada como um ajudante. Eu lembro como se fosse hoje, eu ganhava meus R$60 por dia. O patrão pagava ali o almoço e a gente virava à noite trabalhando, rebentava de trabalhar. Cara, carreguei muito peso. Eu acho que eu fiz tanto excesso de tudo que eu trabalhei, que até hérnia de disco hoje eu tenho. Então, assim, dei muito duro, realizei grandes obras, tive a oportunidade de estar à frente de muita obra grande e que foram essas que me trouxeram a experiência para migrar para o mercado de esquadria de alumínio. E foi em um certo momento que eu vi a oportunidade, eu vi o mercado. Tem muita gente que não olha, muitos empreendedores do nosso ramo, que está trabalhando ali, que eu chamo a corrida dos ratos, né? Está trabalhando por trabalhar. Vende, entra ano, sai ano, e trabalha de domingo a domingo, e acaba não olhando para o cenário macro do nosso mercado. Onde não tem concorrência, né? Por outro lado, eu estava sempre olhando, cara, o que eu posso trazer para me diferenciar? Então, foi aonde eu vi que um cliente começava a pedir uma portinha de giro. Você mexe com uma porta de alumínio? E, por vez, eu não me negava. Eu falava, cara, olha, eu não sei, mas eu vou buscar aprender. Então, foi aonde o mercado do digital ele foi muito benéfico para a gente. Porque foi aonde eu comprei curso digital, eu fiz curso de esquadria, para você saber... online, cara, de casa, né? Vou até
Um agradecimento aqui para o Rafael Secom, não sei se você conhece, é um professor do Sul. Cara, já comprei inúmeros cursos com ele, tem curso da linha Suprema, curso da linha Gold. Então, eu comecei minha jornada ali. Vi o Rafael Secom no digital, no Instagram, conheci os produtos deles, comecei a me especializar online mesmo, que é uma forma disruptiva, né, para o nosso mercado atual. Né? Hoje já não tem mais essa coisa de ir lá no presencial. Me qualifiquei ali, fui fazendo as primeiras portas, fui crescendo, fui aprendendo. O tempo foi trazendo experiência e hoje, graças a Deus, a gente é referência lá no nosso mercado, em Alphaville, em Barueri, e temos executado grandes obras significativas. Mas o que fez exatamente você migrar da vidraçaria para a esquadria? Foi o buraco negro da briga de preço? Porque eu sei que quando a gente está com uma margem menor, a gente está trabalhando ali com tudo que todo mundo faz, né? A gente não tem essa visibilidade, a gente não começa a se destacar no digital, a gente fica balizado ali no preço, né? E aí é um buraco negro, porque ali é leão comendo leão. E foi esse o diferencial que você viu para migrar ou foi exatamente algo que foi acontecendo naturalmente? O que me fez migrar foi o meu propósito bem definido. Inclusive, era uma das coisas que eu queria comentar com o que eu te falei aqui no início, quando eu te disse que eu sabia que uma hora eu ia participar do seu podcast. Eu não sabia se ia ser no começo do ano e se ia ser no final. Eu sabia que eu ia participar. Por quê? Porque eu tenho um propósito alinhado e definido. Eu aprendi isso com o grande Napoleão Hill. Ele fala sobre isso na sua... É uma das leis do êxito. Não sei se você conhece as obras dele, se um dia puder ler. Quem tiver em casa puder ler as obras do Napoleão Hill, tem uma lei do êxito dele que se chama... Propósito alinhado definido. O que é isso? É você saber o que você quer. Você fazer as coisas com intencionalidade. Então, eu fiz isso para estar aqui e deu certo. E eu fiquei muito feliz com isso, tá? E a outra coisa que me gerou resultado com essa lei do êxito que eu apliquei foi quando eu tinha minha vidraçaria pequenininha, de bairro, e era comum eu atender um público que todo mundo atende, que é o quê? É o público B, C, e, gente, não tem nada de errado você atender esse público. Cada um tem um cliente que merece. E eu queria um cliente melhor. Qual é esse cliente? É um cliente que te compra com um volume maior, é um cliente que te dá menos dor de cabeça, só que tem um adendo, ele é mais exigente. Porém, ele te compra num volume maior, ele não chora tanto. Você sugere para ele... Não espreme tanto a tua margem, né? Se na Vila você está acostumado a vender um box padrão, o meu cliente de alto padrão, eu ofereço um box para ele até o teto, ele se interessa. Por quê? Porque a condição financeira dele permite ele fazer isso. E foi aonde eu tive a propósito alinhado e bem definido de que eu não queria mais atender aquele cliente. Falei, eu quero estar no cliente onde ele me compra com mais volume, compra produtos de melhores qualidades e de melhores linhas. Só que, para isso, com o leque de produtos que eu tinha, eu não conseguia chegar nesse cliente. Então, foi aonde eu precisei trazer para perto de mim, me especializar primeiro e começar a referenciar meu produto para poder chegar nesses clientes. Então, foi aonde eu consegui entrar nesse mercado. Identificar exatamente ali onde você estava falhando para poder atingir esses outros clientes, né, que têm um poder aquisitivo melhor e que tem uma pichincha menor também, né? De fato, é escolher, Felipe. Não que não exista a pichincha no mercado sim. de alto padrão. Existe, mas é menor, né? Inclusive, tem alguns clientes que eles são de bem... aquisição financeira, que eles choram pra caramba. Só que assim, tu vende num volume muito grande. Tu pega uma obra onde tu fatura de uma vez só 150, 200 mil. Então, isso é mais interessante e mais atrativo. Eu costumo até comentar com o pessoal que está dentro da minha mentoria, eu falo, pô, o que é mais interessante? Você vender 100 box a R$1.000 e faturar 100 mil no mês, ou você, uma obra, só você fechar 100 mil? Você gasta menos energia, porque você não precisa ir em 100 clientes, né? Então, tudo é questão de perspectiva e de saber o que você quer. Você quer vender os 100 box e ficar correndo atrás de 100 clientes? É uma decisão sua. Assim como foi uma decisão minha escolher um cliente com potencial maior e eu me qualifiquei para isso. Então, foi isso que me fez ir para esse mercado e depois disso eu entrei, comecei a mexer com porta de ACM, fachada glaze e muitos outros. Mas aí também, Bruno, tem o seguinte, né? Quando você faz essa migração para o alto padrão, não é só o produto que tem que mudar, né? A pessoa também tem que mudar, né? Agora você tocou num ponto-chave.
a mudança começa por você. Porque se você não investir em você, você não vai conseguir acompanhar o crescimento da tua empresa e você vai toda hora estagnar. Até porque todos nós estagnamos em algum momento. Se você for parar para analisar o seu cenário hoje, você está estagnado em alguma área. E eu também tenho uma frase que eu costumo falar com frequência, que é: o resultado que você não tem está no conhecimento que você não tem ainda. Então, se você não está ganhando dinheiro hoje, se você não está performando bem, se você não está atingindo os faturamentos extraordinários que você busca, ou você não está conseguindo ter uma liderança boa na sua empresa, é porque você estagnou em algum setor e que você precisa começar a olhar para esse departamento seu ali, que são muitas características, né? E começar a melhorar esses aspectos, começar a buscar conhecimentos. E aí tem muitos meios para isso, né? Então, isso foi uma das coisas que eu fiz também, desenvolvimento pessoal. E isso são investimentos que você vai ter que fazer na vestimenta, né? Na maneira de falar, de se comportar, estudar o comportamento também do cliente de alto padrão, e isso tudo influencia, né? Com certeza influencia, porque o teu cliente de alto padrão, ele se veste de uma maneira diferente do cliente que não é de alto padrão. Então, a linguagem muda. E tem uma coisa interessante também, que quando você se posiciona da maneira correta, você também, ou você atrai o cliente certo, e também você começa também a expelir os clientes que é só curioso. Por quê? O que acontece? Se você parar para pensar, você já se pegou em algum momento onde você entrou numa loja de grife e você ficou meio assim, pô, não vou entrar não, que isso aqui não é nem loja para mim. Uhum. Né? O que é isso? É o posicionamento daquela loja falando que ela quer o cliente diferente, ela não quer você. E tá tudo certo. É o mercado, cara, o mercado funciona assim. A gente tem que ter intencionalidade. Tem gente que pode até estar achando assim, pô, mas que soberbo. Ah, o cara só atende se for o melhor. Não, cara, se eu quiser escolher atender o cliente A, B ou C, é uma escolha minha como empreendedor. É uma escolha do Felipe como dono da Sonora. Cada empresa tem que ter um posicionamento, tem que saber o que ela quer. E hoje o que falta no nosso mercado é empreendedores que saibam o que quer. Pelo contrário, tem muitos que não sabem, Felipe. A gente tem uma mentoria para vidraceiros e, cara, conversando com vários deles ali, a gente vê o quanto... Hoje eles já desenvolveram, porque tem acompanhamento. Mas quando eles chegam... É quanto tempo a mentoria? 6 meses. 6 meses. 6 meses. Então, a gente vai fazendo assim, turma por turma. Então, é uma coisa bem seleta. Aí termina uma turma, aí abre outra turma. Mas, assim, quando chega as pessoas novas, a gente se surpreende constantemente, porque muitos deles não sabem nem o que quer. E aí é onde a gente bate. Pô, qual que é o teu posicionamento? Qual tipo de cliente que a tua empresa quer atender? Porque na hora de você até mesmo criar um Instagram para a sua empresa, a informação que você coloca ali vai atrair um cliente ou outro. Ou muitas vezes não vai nem atrair, porque não está comunicando para o cliente certo. Então, isso é uma das coisas que a gente precisa estar estudando o tempo inteiro, modelando, acompanhando o Instagram de outras pessoas que já fazem isso, para a gente começar também a ter um norte, começar a fazer da maneira correta e atrair o cliente que você quer. E foi assim que eu fiz. E hoje eu posso dizer que eu sou muito grato com o cliente que eu tenho, porque desde o começo eu escolhi ele e eu trabalhei, estudei para chegar nele e ele tem vindo da maneira correta. Não vem o curioso. Eu vou te falar uma ideia que eu tenho, né? Que eu me comporto dessa forma em relação à Sonora, né? Eu comecei a ver que realmente o mercado da Sonora é um mercado de alto padrão ou de clientes com poder aquisitivo maior, né? Porque a gente também não entra nessa guerra de preço. E a nossa venda, né? A apresentação do produto, o que a gente faz de esquadria de alumínio, é algo que não é tangível, né? A gente não chega lá com uma janela montada desse tamanho e fala aqui, ó, a janela é essa aqui, ó, gostou? Abre, fecha. Não. A gente chegar lá com um projeto, com uma apresentação nossa, né? A gente está vendendo a gente ali, né? Não é igual vender um copo, ó, aqui esse copo é bom, ele não faz isso, faz aquilo outro. Não. Então, eu acho que quando você coloca esse comportamento alinhado com o cliente final, né? É onde você realmente vai conseguir ter maior sucesso na sua venda, né? Com certeza. E não só isso, né? O empreendedor, porque a gente tem que lembrar também que uma grande parcela do nosso mercado de esquadria e vidros são empreendedores que são como é que fala? Empresidiários, né? O cara que está sufocado naquele operacional, ele faz tudo, ele vende,
Na verdade, ele vende, mas ele não se sucede bem. Por quê? Eu já percebi, com o estudo que eu fiz, que a maioria deles, a especialidade, assim como a minha, vem do operacional. Então, é o cara que fabrica, ele é o cara que instala, só que aí ele esbarra muito nos outros aspectos. Porque a gente sabe muito bem que o pilar principal da nossa empresa é a venda. Então, eu até achava de qualquer coisa, né? Qualquer coisa é a venda. Então, a venda, ela entra primeiro. Se não vende, não tem obra, não tem fluxo de caixa, não tem financeiro. E aí, eu até, hoje, já com a cabeça mais madura, eu até, tem hora que eu reflito, eu falo, cara, quando a gente começava lá, né, achava que, pô, tu vai sair contratando um monte de gente. Não é isso. A realidade é a seguinte, você vai ser o cara que vai vender. E se você é o cara que vai vender, por que você não está estudando? Por que você não está estudando comportamento? Por que você não está aprimorando a sua forma de se comunicar, de abordar o cliente, de como fazer network da maneira correta, né? Do que não fazer para dar errado, né? E tem muita gente que não está olhando para esses campos e está só pensando no operacional, está só focado, não, tem que te entregar a obra, tem que instalar, e muitas vezes, pô, não consigo sair do operacional porque tá ali, ele tem que tomar conta de tudo, ele não tem um período para se relacionar com outros empresários, que é uma das coisas que eu pego muito no pé dos mentorados. Eu falo, cara, qual o dia da semana que você tira aí do mês para se conectar com outros empreendedores? Ah, não consigo. Tem que conseguir, meu irmão. Sabe por quê? Porque o que me trouxe aqui aonde eu cheguei foi conectar com outros empresários. E não é um empresário só, não é só o arquiteto, porque tem gente que mira só nisso, né? Isso. O empreendedor, Felipe, ele está numa ânsia por vender tão grande que ele está só pensando no arquiteto. Nossa, preciso conectar com o arquiteto, preciso conectar com o construtor. Cara, tem um empresário aí na tua cidade que esse cara ele é um potencial parceiro para te referenciar, não só te referenciar negócios, mas também para abrir a tua mente, te influenciar para fazer coisas que ele faz que dá resultado na empresa dele que você não faz ainda na sua. Então, é óbvio que ter uma conexão, um relacionamento tão bom como eu tenho com arquitetos, com construtores, é fundamental para vender? Mas conectar com outros empresários também me trouxe aqui. Porque muitas vezes, vou te dar um exemplo, você sabe que nós, como empreendedores, vira e mexe, a gente está com dor de cabeça, né? Cara, esses dias eu estava passando com um desafio na minha empresa e eu liguei para um amigo meu que é multi-empresário. O cara tem empresa nos Estados Unidos. Falei, fulano, ó, preciso da tua ajuda. Aí, o que é? É dinheiro? Não quero dinheiro, eu quero conselho. Tá acontecendo isso e isso aqui. O cara, na mesma hora, falou assim, vem na minha empresa agora, eu quero tomar um café com você. Cheguei lá, o que é melhor do que duas cabeças pensando do que e uma? Por uma pessoa que já passou por aquilo. Que justamente. Já tem a experiência, né? Já tirou os pedregulhos da frente, então ele já vai te dar o caminho das pedras mais fácil, né? Aí eu te pergunto, se você não tem relacionamento com pessoas que vivem o que você vive, como que você vai obter um conselho, cara? Você vai falar assim, pô, Felipe, cara, o dinheiro não sobra aqui, tá acontecendo esses problemas, eu tô sempre patinando. Como que você vai sair disso? Isso é muito real, tem que sair da caixinha Tem que sair da caixinha, tem que se conectar com outros empreendedores, tem que fomentar a rede de relacionamento. Você tem que começar a caçar pessoas, falar assim, cara, eu preciso ter no mínimo 3, 4 pessoas onde eu possa falar assim, cara, esses são meus amigos aqui no que diz respeito à empresa. E não importa se um se mexe com esquadria, o outro é doutor, o outro é dono de casa de lanche. Não importa, ele passa por uma dificuldade que você também passa. Sim. E ele vai te trazer conhecimento que você não tem ainda. É o que eu falo. O resultado que você não tem está no conhecimento que você não tem ainda. Exatamente. Entendeu? E isso envolve até o próprio segmento, né? Se a gente fosse um pouco mais unido, eu acho que a gente teria resultados ainda melhores. Mas a gente sabe que o nosso segmento ele está engatinhando ainda nessa... A gente vê em outras situações, até a questão da Conecta Constru mesmo, que é um workshop onde tem construtores ali que muitas das vezes são concorrentes e estão ali lado a lado, ali, trocando ideias. E eu vejo isso pouco no nosso setor, sabe? As pessoas, muitas das vezes, eu acho que ela tem medo, receio de conversar, de contar. Tirando alguns, né? Eu até tenho um grupo de gestores só de esquadrias. Depois, se você quiser, eu até te incluo lá. Bacana. Eu vou adorar você lá. Com certeza, eu quero.
E aí são gestores que a gente só... Ali é só para trocar ideia, só para a gente conversar. É um mastermind. É um mastermind. Então tem cara ali que vai para a China e fala, ó, tô aqui na China, aqui tem tanto, aqui o valor daqui é isso, e troca ideia abertamente, entendeu? Então eu acho que a gente precisa um pouquinho mais dessa união. Eu queria falar contigo a respeito, até seguindo essa mesma linha, a questão da tua mentoria, né? Normalmente essa mentoria ela é para recém-empreendedores ou já são empresas maiores? São pessoas que estão migrando para tentar a vida abrindo uma empresa? Como é que funciona? E explica um pouquinho mais da sua mentoria aí. Aproveita para fazer o merchan. Né, que legal. Obrigado pelo espaço. Essa mentoria que eu criei foi justamente porque quando eu comecei esse meu projeto no digital, que até então eu não tinha direcionamento, eu não sabia bem o que eu ia fazer, eu comecei a conhecer mais pessoas. E o digital ele é muito interessante porque ele aproxima. Então, cara, conheci cara do Pernambuco, apesar de ser de lá. Gerei conexão com gente do Sul. E tem gente que eu conheço que eu nunca vi e que eu tenho um relacionamento tão bom que eu fico fascinado. Eu falo, cara, olha como que a internet é tão poderosa, né? E aí, essas pessoas começaram a vir até mim. Pô, Brunão, tô vendo seu trabalho, tô vendo que você está desenvolvendo uma coisa muito interessante, quero aprender. E aí foi onde eu comecei a fazer uma pesquisa de mercado. Cliente, parceiro, qual que é a tua maior dor? E aí cada um ia expressando. E aí eu ia vendo onde era mais latente. E aí foi onde eu vi. Eu falei, cara, eu acho que está na hora de abrir uma mentoria, começar a ajudar esses pequenos empreendedores, porque eu também já passei por lá. E não só o que eu faço por eles, tem pessoas que fazem por mim também. Eu também tenho pessoas que me mentoram. E é uma das coisas que traz resultado para mim e que eu hoje ofereço para esse mercado, essa galera que está... Muitos, tem uns que estão iniciando, mas que já tem bagagem, tá? Normalmente eu não pego quem está começando, que vai aprender ainda. Eu pego um empreendedor ali que ele já tem uma carteira de cliente. A pergunta que eu te digo é assim, por exemplo, a gente tem lá a nossa empresa. Certo. Aí o cara saiu da tua empresa e falou, eu não quero mais trabalhar para ninguém, vou abrir meu negócio. É esse tipo de pessoa? Não é essa persona. A persona já é um empreendedor que já atua e está com dificuldade. No mercado e está com dificuldade. Quem é esse cara? Ele normalmente ele não tem relacionamento, ele não sabe gerar relacionamento, ele não tem técnicas de vendas, ele não sabe fazer fluxo de caixa. 90% dos que entraram lá e que hoje já aprenderam comigo, né? Eles não sabem quanto faturam, não sabem quanto gastam. Não sabe nem o custo do que ele está vendendo. Não sabe. Então, eu pego essas pessoas e começo a mostrar abrir os processos que eu faço na minha empresa e começo a transbordar na vida deles. Cara, faz isso, faz aquilo. E assim, é muito extraordinário porque você vê a mudança. É muito significativa. E para mim, que já estou desenvolvido, você... Às vezes a gente acha... nada, cara. Tem que me desenvolver muito você ainda. É extraordinário, cara. Você é um apresentador nato. Mas assim, às vezes a gente não dá muita importância. A gente fala assim, pô, mas o cara não sabe fazer isso. Cara, tem gente que não sabe. Mas Bruno, quando a gente chega num estágio que a gente fala que a gente sabe tudo... aí é o declínio, cara. Com certeza, porque aí é onde você... Eu não sei tudo, não vou saber tudo. Não existe isso. O aprendizado é contínuo. Cada vez, você que é uma pessoa mais experiente que eu, sabe disso. Parece que quanto mais a gente acha que já aprendeu tudo, aí você descobre que tem mais coisas. É uma busca contínua. É o que eu falei. Nós, como empresários, toda hora você vê que você estagna em algum momento. Você se transcendeu na tua trajetória como empreendedor, aprendeu o que tu aprendeu até hoje, mas certamente tu está estagnado em alguma área. E a gente já sabe qual que é o caminho das pedras, que é o quê? É buscar ajuda. É relacionamento com outros empresários, é um curso, é um treinamento, é uma feira que você vai, que você aprende algo novo, é um empreendedor desse que vai para fora e traz uma solução que resolve a dor do mercado. É isso. Olha, eu vou te contar uma história que aconteceu comigo. Teve um seguidor, né, do Mãos à Obra que entrou em contato comigo e falou assim, pô, cara, eu queria falar com você, conversar com você. Eu sou aberto, eu não tenho esse problema de eu passo o meu telefone, eu falei, não, me liga aí, pode falar agora? Eu falei, me liga aí, agora. Aí ele me ligou, começou a trocar ideia, né, de algumas dificuldades que ele estava tendo e tal, aí eu comecei a conversar também das minhas, e aí ele fica lá em São Paulo também, agora esqueci, acho que é Ribeirão Preto, cara, acho que é alguma coisa assim. E aí eu cheguei para ele e falei assim, cara, olha só, deixa eu ir na tua empresa aí pra gente sentar e trocar uma ideia. Ele, quê? Ele ficou encantado que eu ia lá. Eu falei, cara, eu preciso ir aí. Você tem alguns detalhes, você tem alguns pulos que você está dando aí que eu estou precisando para cá.
Se tu me permitir e quiser conversar comigo, me passar a situação, pô, vai ser um prazer e tal. Então, assim, eu tô esperando ele voltar de uma viagem, ele vai entrar em contato comigo, eu vou lá, cara, na empresa dele. Que legal. Por quê? Porque eu tô aberto, cara, a ouvir todo mundo, entendeu? Então, quando você se bloqueia e não quer mais ouvir ninguém, cara, é declínio. Eu enxergo dessa forma. Não sei como é que é a tua visão em relação a isso. Eu concordo contigo e eu posso acrescentar até melhor, porque essa visão que tu tem, eu também tenho. O que virou a chave para o meu negócio começar a prosperar mais foi entender que quando você ensina, você aprende mais. Entendeu? Então, assim, cara, você não tem nada a perder. Hoje, no meu time lá, eu pego eles, é sempre desafiador lapidar, porque são pessoas que às vezes vêm com outros vícios de outra empresa. Por exemplo, eu tenho um profissional que o cara tem muita dificuldade em deixar o ajudante desenvolver, porque ele fica com medo do rapaz errar. Tá. E aí, o que eu faço hoje, tendo a mentalidade que eu tenho? Eu falo, cara, transborda conhecimento nesse cara. Porque você só vai ficar melhor a partir do momento que você botar mais o teu conhecimento nele. Tu não vai ficar para trás. E errar faz parte. Vai errar. E outra, porque também tem um cara que tem um ego, né? Não, o cara vai tomar o meu emprego. Lugar, meu amigo, você não vai ficar menos que ele, porque quando você ensina, você se torna melhor. Você ensina, você prospera. E é isso que você está fazendo. Isso que você está fazendo... Isso é divino também, né? Talvez, isso é divino. Justamente, talvez isso não vai te trazer nesse momento, algo financeiro, que eu sei que não é nem o teu objetivo, mas, cara, tu tá transbordando na vida de alguém que Deus vai te dar muito mais e que algo vai te abrir portas, meu amigo. E tem um gatilho que é interessante que se chama o gatilho da reciprocidade, né? Uhum. Cara, uma vez que tu ajuda alguém, meu amigo, esse cara, não que você vá fazer isso com coisas mal, mas ele tá na tua mão para sempre, porque a gratidão... A dívida de gratidão. A dívida de gratidão, ela é muito forte, cara. Esse cara, no dia que tu tiver um aperto, seja lá com o que for, que tu contar com esse cara, ele vai te ajudar. O cara com a dívida de gratidão, a dívida de gratidão é impagável, né? É impagável, cara. O João tá aqui, eu falo pra ele, eu falo, meu irmão, você faz umas coisas por mim, que eu falo, para, porque eu não aguento mais. Na hora que tu for me pedir um favor, eu tenho que fazer, porque, cara, tu me ajudou tanto, né? Então, isso é muito extraordinário, é plausível. Eu também faço isso e hoje eu treino a minha equipe dessa forma. Tem que transbordar conhecimento. E, inclusive, acabei lembrando, porque você falou disso, um dos intuitos da mentoria que eu iniciei foi justamente por isso. Porque eu enxerguei que se eu me torno um treinador bom, eu melhoro a minha capacidade de treinar a minha equipe. E tem outra coisa, né, Bruno? Você com a mentoria, com tanta gente, o quanto que você não aprende também. Aprendi demais. O tempo todo você aprende. Demais. Você aprende a se comunicar, você aprende com as experiências dele, você aprende com uma infinidade de coisas. A gente nunca perde. Quando a gente doa, a gente multiplica. A gente não perde nada. E você, quando você começa a se doar para a pessoa, se abrir e falar para ela experiências suas, ele se sente também seguro em contar para você as dificuldades dele. E aí você acaba destravando esse relacionamento, né? Um exemplo de uma prática disso, eu não sei se você já parou para pensar, mas o teu podcast, ele é uma ferramenta de transformação. Porque eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas você já parou para pensar que tem um empreendedor hoje que está assistindo ali e que ele escutou uma informação, talvez do meu podcast ou de outras pessoas que já passaram aqui e que, cara, que mudou a cabeça dele. Eu te falo isso, Felipe, porque quando, lá em 2016, mais ou menos, eu me deixei influenciar muito por um sócio que eu tinha e ele gostava muito de podcast. Naquela época, podcast era mato, cara. E aí ele falava, Bruno, ouve esse podcast. Se eu te falar que todas essas coisas que eu aprendi, eu vi muitas delas em podcast. Olha só, hoje eu estou aqui por conta disso. É isso. É informação gratuita, né? É informação, cara. E são experiências. Então, esse trabalho que você faz aqui é um serviço para a população do nosso setor. Sim. Certo? Então, você está transformando a vida de alguém que está ali assistindo. Então, isso é extraordinário. E a gratidão devolve. Então, tu vai colher muita coisa daqui para frente, se Deus quiser. Já está colhendo, né? Vamos todos nós, porque é o que você não é referência à toa, né? Com você com a sua mentoria, eu com Mãos à Obra, cada pessoa que senta aí, cada pessoa que vai fazer a mentoria com você, são pessoas que realmente acabam transformando a gente cada vez mais em um ser humano melhor, entendeu? Porque a gente vai trocando ideia, a gente vai conhecendo pessoas e a gente vai aprendendo, vai abrindo os caminhos. E eu acho que isso é o mais importante.
Porque as pessoas que estão do outro lado da tela, elas acabam se identificando com alguma coisa. Claro que não vão ser todas, que a gente não consegue agradar todo mundo, nem isso é Jesus agradou óbvio. a todos, né? E isso é normal. Bobo seria eu se me afetasse com isso. Mas eu acho que o mais importante é que é a nossa intenção. É o que a gente realmente, no nosso coração, quer transbordar para outra pessoa. E é exatamente isso que eu enxergo na tua questão da tua mentoria. Você quer realmente fazer com que aquela pessoa evolua cada vez mais, né? Sim, porque eu percebo que isso devolve. Eu tenho crescido cada vez mais. E se você olhar assim, você fala, pô, você vai ficar rico com isso? Nada, cara. Senão eu teria largado minha empresa. Eu tenho a minha empresa, cara. Eu vou atender o meu cliente. Ontem, você não sabe a correria, não, porque também tem um evento, né? Não é exclusivo, não veio correndo só para vir para cá. Tem um evento do João. Sim. Mas assim, para vir, até ontem eu estava numa obra lá, medindo contramarco, porque é importante essa minha presença. Eu não posso deixar o meu cliente... Tem alguns clientes que eu tenho um relacionamento assim muito afinco, sabe? Então, eu faço questão de atender esse cara. Esse cara já está há anos comigo. Então, cara, eu estava em obra ontem, certo? Então, se fosse do contrário, eu estaria falando, não, tô aqui só ganhando dinheiro. E não, gente. Então, eu vejo que não é nem pelo financeiro, é pelo desenvolvimento pessoal também. É de você ouvir a história de outras pessoas, aprender outras coisas também, porque às vezes o cara traz uma dor lá que você ainda não passou, e quando você fala, nossa, ele tem essa dor, aí o que é que eu faço? Eu vou atrás de quem passou por essa dor. Às vezes eu não tenho a solução, mas eu vou atrás de quem tem. Então, a minha rede de relacionamento ela é tão boa porque ela me serve nisso também. Fulano, vem aqui, ó, cara, meu mentorado aqui tá passando por isso aqui, cara, como é que pode ajudar, Bruno? Ó, tem um contato aqui. Meu, isso é poderoso. Sim, isso é poderoso. Sim. E aí o cara te conecta com um cara que tá lá do outro lado do país, ou muitas vezes né, em outro estado. Então, isso é muito extraordinário. Você ter essa conexão com as pessoas realmente fundamental para qualquer crescimento e você se reinventar cada vez mais. A vida do empreendedor é muito difícil, é muito complicada, é o que você falou. Ontem estava numa obra e depois tem que fazer mentoria, ou tem que atender lá o cliente, tem que fazer outra coisa, ver a obra. Depois vir aqui podcast, fazer edição. E para o Conecta Construa, porque... Conecta Construa, exatamente. Porque o movimento é constante, eu preciso estar aparecendo para ser lembrado, né? Uma frase clichê, mas que funciona, quem é visto é lembrado. Sim. Então, pô, eu estou nos eventos de network, tem crescido bastante, tá? Uma vez que a gente está falando aqui né, é um evento importante que acontece lá em Alphaville, vai acontecer aqui agora, primeira vez no Rio de Janeiro, é importante, vidraceiro, serralheiro, qual evento de network, da construção, seja lá do que for, que une empresários, que tem na tua cidade que não está indo, precisa estar presente, cara. Então, o que vai mudar o seu jogo é isso, é começar a andar com as pessoas que vivem o que você vive. Muitas vezes você não tem uma referência, uma influência boa para te botar no outro patamar, é porque você não está andando com as pessoas certas. No nosso próprio setor, a gente tem duas feiras muito fortes, né? Que é a FESCO e a Saivetro. A FESCO em São Paulo, a Saivetro lá em Santa Catarina, em Florianópolis, que realmente também é um espaço de network muito grande. Agora, para a questão de venda em si, a questão do Conecta Construa é fundamental, porque você está com os construtores, a pessoa que pode chegar ali está vendendo para você, né? Com certeza. Vou dar um exemplo para você, eu mesmo, desde que eu conheci o João Paulo e que passei a frequentar os eventos dele, cara, conectei com pessoas que eu nunca nem imaginei. Esses dias a gente estava na casa de famoso lá, em Alphaville, lá, a conexão dele aqui, com gente daqui do Rio, inclusive. Tá? Então, assim, mas é aquilo, né? Aquilo que a gente procura, a gente acha. Se eu fico na minha casa, no conforto da minha casa, e eu não estou lá buscando, não aparece nada, cara. Você só vai ficar só correndo a corrida do rato, tendo que correr, instalar aquela correria. Você tem que dedicar um tempinho aí para se relacionar aí num evento. Bruno, não tenho condições financeiras de investir em um evento caro. Vá no barato. Você entendeu? Vá no de graça, tem de graça. Vá no de graça, tem de graça. Vá na FESCO. Pô, meu. Agora, só que é o que eu costumo dizer, né, Felipe? Que é uma coisa muito importante. Deus deu a boca, né, a nossa voz, para a gente falar. E, muitas vezes, o problema é que as pessoas têm muita dificuldade nisso, de se expressar. Então, o cara, ele chega lá na festa, ele só vai olhar o negócio e ele não procura conversar com outra pessoa. Pega uma opção de bolsa, tu fica preocupado em pegar a caneta, em vez de pegar informação, que é muito mais justamente, valioso. Quer ver outra coisa interessante também? Pô, tu vai no fornecedor, eu falo porque, às vezes, eu vou no fornecedor, às vezes, na correria, eu preciso sanar um problema, pegar um perfil lá, chego lá no fornecedor, tá assim, ó, um aqui, o outro aqui, um do lado do outro. Todo mundo assim, ó. Cri, 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 cri. Meu amigo, eu não sou desse. E aí, parceiro, como é que você tá? Você é da onde? Se eu te falar que eu faço negócio com outros vidraceiros e serralheiros,
Acredito. É isso. É fazendo network com a própria galera do setor, porque tem um empresário na tua cidade que ele só faz a parte de vidraçaria e não faz esquadria. E se você tem um bom relacionamento com ele não faz a esquadria, ele vai te indicar para você. E vou te falar melhor, eu tenho na minha rede de relacionamento um vidraceiro lá, o Bill, um abraço, Bill. Cara, o Bill não mexe com esquadria. Brasa, tem esquadria aqui, ó. Eu vou lá e falo, Bill, ó, tem uma reserva técnica aqui para você, porque você merece. É um combinado meu. Se você não quer combinar isso com a pessoa, né, o que é combinado não sai caro. Mas vou lá e remunero ele, porque ele fez um trabalho para mim de venda. Eu entendo isso. É isso. Então, ou seja, eu não deixo o dinheiro na mesa, cara. Às vezes o dinheiro tá do seu lado. O dinheiro tem que girar, pô. O dinheiro, Felipe, muitas vezes tá com o vidraceiro. Às vezes o cara é um dono de serralheria de alumínio. O dinheiro tá parado ali no parceiro dele, que é vidraceiro. Só que ele não gerou relacionamento. Aí o cliente do vidraceiro trouxe a obra de esquadria e o cara fala, não faço. Pronto. Agora, se você tem um relacionamento com o parceiro, quem que ele vai lembrar? Pô, ó, eu não faço, mas fulano faz. Aí e vice-versa. Ah, não mexo com a parte de vidraçaria? Eu tenho um amigo que faz, vou referenciar ele. E todo mundo se ajuda. Então, olha como que é amplo. Olha como que a gente já achou aqui, só num bate-papo aqui curto, várias maneiras de você começar a chegar no cliente que você deseja, começar a potencializar mais a venda e sem ficar focando só no arquiteto, focando só numa coisa monótona, né? Tem que começar a se coçar, correr. Eu acredito muito nessa coisa de que quem procura acha, cara. Se você tá, a sorte acha quem está em movimento. É isso aí. Eu acho que só a sorte sozinha, só pedir a Deus ajoelhado sem fazer nada, justamente, não vai acontecer absolutamente nada. Eu aqui no Rio de Janeiro, lá na Sonora, eu tenho algumas pessoas que eu sempre indico. E então, o importante também, além disso, é você gerar credibilidade, né? Você precisa gerar uma credibilidade mesmo com a pessoa que faz a mesma coisa que você. E isso acontece. Então, assim, muitas das vezes, como a Sonora ela já tem um padrão um pouco mais elevado em relação aos produtos, né? Em relação a valores, essas coisas, chegam, às vezes, pedidos para mim que infelizmente eu não consigo atender. Vou te dar um exemplo. Basculante. Eu não faço basculante, só faço modelos Maxinhar, outros tipos, aqueles eletrônicos e tal. Mas eu não faço. Mas aí entra cliente. Pô, Felipe, tu faz isso aí. Muitas das vezes é amigo, né? Porque amigo acha que a gente faz tudo, né? O amigo sempre... Eu falo, cara, isso aqui eu não faço, mas eu vou te indicar. Pô, cara, o que eu indico de gente que é do mesmo segmento que eu... Tá aí o Daniel, meu amigo da SBV Service. Ó, fiz propaganda, tá me devendo, hein? Vacilão. Aí eu indico ele direto. Entra cliente para mim, ô, Daniel, segura isso aí. Daniel, segura isso aí. E eu não peço absolutamente nada. Isso, é um combinado. Eu também tenho alguns parceiros. Eu não peço nada. Eu também tenho alguns parceiros que a gente tem essa moeda de troca, a gratidão, onde a gente também, pô, não, cara, vou te ajudar aqui, porque tu já me traz, eu tenho que retribuir também. Porém, tem outros que a gente já trabalha de uma maneira, modus operandi diferente. É uma pessoa que você vê que quando você instiga ali com bonificação, o cara tá te trazendo coisa direto. Sim, sim. Então, o que é combinado não sai caro. O que você não pode fazer é deixar dinheiro parado na mesa. É isso. É isso. E muitas vezes o cara tá só caçando o cliente final. Não, preciso chegar no cliente final, preciso chegar no arquiteto. Cara, o cliente ele tá em todo lugar, cara. Você só precisa se relacionar, precisa ser visto. As pessoas precisam saber o que você faz. Você precisa ser a referência no seu bairro. Eu costumo dizer o seguinte, cara, panela boa é a panela que você tá dentro. Então, assim, panela vai sempre existir em qualquer lugar, que eu digo que é esse relacionamento, é esse network, essa bolha. Existem várias bolhas aí ao longo de vários locais. Existe a bolha aí do Bruno com o João, que é uma bolha. Existe a Bruna do fulano, do Beltrano, que é uma outra bolha. Então, o importante é você fazer o dinheiro girar dentro da bolha que você está. Que a panela que você está ali, você faz a bolha girar. E trazer cada vez mais pessoas para dentro, né, para você ter um ciclo ainda cada vez maior, né? E aí você tem uma conexão maior, mais serviço vai aparecer. Bruno, qual é a maior dificuldade da galera? Você que está lidando com a questão da mentoria e tal, qual é a maior dificuldade que a galera tem para conseguir empreender, para trabalhar corretamente, para trabalhar certo? O que você enxerga nessa galera aí que você vê que eles têm mais dificuldade para poder entrar assim, num mercado dentro da norma, digamos assim? Você fala norma técnica ou... Não, dentro da norma normal. Sim, tá. A norma técnica, eu já estou até parando de falar que isso já está um saco, tá um saco, cara.
sabe, eu vejo uma opção de gente falando de norma, que eu trabalho na norma, mas o cara, na verdade, não conhece nem a norma, não sabe nem o número da norma, o cara sabe. Mas eu estou falando da norma em geral, né? Ser posturado, saber lidar, tratar normal, tratar o cliente corretamente. Eu queria entender qual é a dificuldade que essas pessoas... A maior dificuldade que você enxerga que o mercado tem. Eu vou te trazer duas principais, porém eu vou falar só de uma. Uma, de fato, é a comunicação, porque a comunicação ela é bem abrangente, né? É a comunicação verbal e não verbal, né? Verbal é como você se expressa, se é uma pessoa que chega com palavras formais, ele sabe falar a linguagem do cliente, ele tem repertório, porque para você gerar relacionamento é isso, né? Você chega no cliente, você tem que começar a falar do que ele gosta e não falar do que você gosta. Eu cansei de ir em cliente meu prestar atenção, cara. Ouvir mais e falar menos. Pô, cara, uma vez eu ganhei um cliente por causa de uma churrasqueira. Eu vi a churrasqueira dele. Pô, que churrasqueira bacana, meu amigo. Cara, imagino que você deve fazer um churrasco bacana. Papo vai, papo vem. Daqui a pouco, cara, meu, Brunão, vem aqui ver o meu arsenal de facas de coleção. E pá, fiquei 40 minutos ali só batendo papo. Esquece venda, ganhei o cliente. Então, a comunicação ela vai além e muita gente tem essa dificuldade. A observação, isso aí é fundamental. Observar é fundamental. Eu peguei mentorado meu, Felipão, que depois que eu ensinei isso para ele falou assim, Brunão do céu, eu ia no meu cliente, chegava lá, era isso aqui, ó, medida, anotava, ia embora e fazia orçamento. Eu falei, meu amigo, você fez errado a vida inteira. Você chega, primeiro você gera relacionamento, deixa a venda de lado, se conecta. As pessoas, elas gostam de se conectar com pessoas. E, principal, elas gostam de ouvir você falar dos assuntos que ela gosta. Uma vez eu ensinei para um vendedor meu isso, aí ele outro dia chegou entusiasmado. Ele falou assim, Bruno do céu, funcionou. Eu falei, o quê? Fui no cliente, Bruno, e eu nem sou evangélico. O cara começou a falar de Jesus e e não sei. Ele entrou na onda. Faz parte. Ele não sabia, ele perguntou, ele falou que ganhou o cliente com aquilo. Eu falei, cara, vender é isso. Então, isso é um aspecto de comunicação que muitos empreendedores do ramo dos quadrivídeos, eles têm dificuldade, é gerar esse relacionamento, é essa comunicação não verbal, que é o quê? A vestimenta, chegar bem apresentável, né? Agregar valor de uma forma inconsciente para que, como o cliente vai comprar dele, o cara enxergue valor e não preço. Então, tem essa dificuldade, porém, tem uma segunda dificuldade que eu acho que é a número 1, Felipe. Porque não adianta você só vender bem. E essa dificuldade qual que é? É a questão administrativa financeira. Eu peguei muitos caras que... Precificar? Não... Administrar mesmo... Administrar, precificar. A precificação está dentro disso, a precificação está dentro. Só que assim, não adianta só você saber precificar e você não saber quanto você está gastando na ponta. Porque chega na hora, o cara fala, pô, nunca sobra dinheiro. E aí você vai falar, pô, mas e aí, mas quanto que você gasta por mês? Quanto que é combustível que você gasta por mês? Quanto você gasta com Prolabore? Quanto que você gasta... Uma coisa até importante que eu trago para eles, eu falo assim, ó... Quantas vezes você vai ter que voltar na obra? Não, e outra coisa, e uma coisa mais importante aqui... Você sabe quanto que você tem que realmente tirar de Prolabore? Porque tem cara que está tirando 10 mil, 15 mil, mas não é o ideal. Às vezes, o resultado que ele gera para a empresa dele, ele não pode tirar isso, porque senão o caixa dele está sempre negativo. Só que quando você não tem esse controle, você não tem esse balanço, você não olha lá semestralmente, anualmente, como que você vai saber onde que está defasando? E aí eu trago até mais. Se você não sabe quanto que você gasta, se tem alguém te passando a perna, por exemplo, eu vou te falar um caso que não aconteceu comigo, mas já vi acontecer com um empreendedor. O funcionário ia lá e fazia um esquema de pôr e abastecer e não colocava o que era abastecido e botava dinheiro no bolso. Como que você sabe se você não está sendo passado a perna, uma vez que você não sabe nem quanto você está gastando por mês? Porque eu sei, eu olho o meu fluxo financeiro, Felipão, todo mês está lá uma média, um exemplo, R$2.000 de combustível por mês. Se eu te falo que se assim, mês que vem eu gastar 4 mil, não tem uma coisa errada aí? Tem. Só que eu só sei disso se eu faço controle de fluxo de caixa. Se eu não faço, logo eu não descubro para onde o dinheiro... onde que está o furo no ralo, né? Uhum. Então, esse é um dos principais que eles não... Essa qualidade eles não têm e muitos deles não buscam. Então, assim, o que eu digo para você, o financeiro é uma coisa difícil para você, não torne isso uma barreira. Vá atrás de conhecimento. No YouTube tem, procura lá, pô, como que eu faço um fluxo de caixa? Vai atrás, a internet hoje tem tudo, cara. A gente vive uma era...
aonde tudo é fácil. Só que muitas vezes as nossas crenças limitantes faz com que as coisas se tornem difíceis. Mas não, a gente vive uma era fácil. Porque hoje tem chat GPT, se tu perguntar para ele, tu trouxer dados, ele te fala, cara, onde está o erro. Ele te fala o que tem que fazer. O cara tem preguiça até de digitar, pô. É. Ele quer que o chat eu tô com esse problema, como é que eu resolvo? Ele Não, quer que o chat GPT adivinhe que ele está passando pelo problema. Você tem que verbalizar, cara. É isso aí. Entendeu? Então, assim, você tá com uma dor, e outro dia eu até conversei com o arquiteto, ele falou uma coisa interessante, falou assim, cara, você tem que olhar para aquilo que você não sabe. E muitas vezes o empreendedor está olhando para aquilo só que sabe. O que que é? Ele é operacional, aí ele está só focando em, não, preciso aprender mais curso para ficar bom. Eu preciso aprender uma esquadria diferente para ficar melhor. E não, você tem que olhar para o que você não sabe. O que é mais deficiente na tua empresa? É o financeiro? Vai procurar assunto de departamento financeiro. É desenvolvimento pessoal? É comunicação? Comece a estudar isso. E assim, não é uma desculpa, né, Felipe? É o que eu falei. No YouTube, tudo que tu procurar, se você procurar, se você tiver uma mente maligna, se hoje você falar assim, eu quero fazer uma bomba, eu acho que é perigoso você aprender, você aprende. Sim. Né? Sim, hoje então, em dia... a informação está aqui. A informação está muito mais fácil do que era antigamente, tanto para o bom quanto para o ruim, né? Com certeza. Então, realmente é algo. E seguindo essa linha de raciocínio, eu quero entender de você o que mudou o Instagram em relação à sua imagem, ao seu posicionamento. Eu queria que você passasse essa tua experiência, porque... Ó, quem não teve oportunidade, por favor, segue o homem aí, ó. Bruno. Vamos ver se eu lembro. Vamos lá. @Bruno_Brasa. Acertei? Com S ou com Z? Com Z. Boa. Agora você tá aprovado. Amigo, tá vendo? Que eu vim estudado hoje. Tem gente que erra, hein? Fala brasa com S, né? Brasa com Z. Não, eu vim estudado. Então segue, porque você vai ver lá um conteúdo muito legal e uma edição de vídeo, assim... minuciosa, muito bacana e que chama bastante atenção. Isso foi algo que me chamou a atenção. Foi realmente as edições dos seus vídeos foi algo que me chamou bastante a atenção. E aí, o que isso mudou para você em relação à sua autoridade, à sua imagem, né? Porque isso é importante hoje em dia, né? Eu vou dar os créditos primeiramente, porque você deu uma ênfase muito grande, né? Porque quem tá por trás, né? Então, assim, uma das pessoas que... Quando eu conheci ele... E, assim, é uma pessoa que eu devo muito gratidão, porque foi uma pessoa que realmente me ajudou. É o que eu falo de você estar andando com as pessoas certas. Sim. No momento que eu estava ali transitando, tipo assim, será que eu quero um conteúdo? Foi essa pessoa que, não, bora fazer. Ele puxava a minha orelha. Não, você tem que fazer, você tem que ter constância, tem que ter isso, aquilo, outro. Foi o Felipe Onofre. Depois, quando a gente fizer esse corte, eu vou marcar ele. Brabíssimo. Ele é diretor de audiovisual. Meu xará, pô. É, o Felipe, outra hora tu vai conhecer. Ele vai estar até aqui no Rio também, vai cobrir o evento do João. Cara, legal. O moleque é animal, assim, em criação. Aprendi muita coisa com ele. E eu vivi toda essa coisa digital junto com ele. Porque ele trazia os projetos. Bruno, vamos fazer um criativo assim. Se você for ver, tem coisas lá que é técnicas, né? Para gerar o engajamento. Tem coisa lá que a gente aparece com a melancia. Então, é tudo ideia que ele traz. Uhum. E que funciona e que traz a atenção da galera. Agora, te respondendo, o que mudou? Primeiro, muitas coisas. Porque eu passei a me comunicar melhor. Eu passei a descobrir que... Você era travado? Olha, a minha história é assim, eu sempre fui uma pessoa comunicativa, porque eu herdei isso da minha mãe. Cara, minha mãe, lá na minha cidade, ela é como se fosse uma prefeita. Todo mundo conhece aquela mulher, cara. Ela fala... Tem dia que ela me manda áudio assim, eu falo, cara, não dá pra escutar áudio da minha mãe. 10 minutos. Puta merda, 10 minutos de áudio da coroa. Então, assim, eu herdei isso dela, porém, isso não te qualifica a ter uma comunicação boa. É tão tal que a primeira vez que eu subi no palco, eu só subi porque eu me preparei. Eu investi. Eu fiz um curso de comunicação e oratória com a Jane Kathleen, que é a minha mentora de... Pra você ver que eu dou mentoria, mas eu tô investindo em mim também o tempo inteiro, né? E aí... Quando eu cheguei na fase que eu estava com o Felipe ali transitando e a gente começou a criar conteúdo, cara, muita coisa melhorou, porque eu passei a me comunicar melhor do que eu já me comunicava, né? Apesar de já ter palestrado, já palestrei nos eventos do João, já palestrei em outros eventos, já palestrei em palestra minhas também. E os benefícios? Visibilidade. Eu aprendi num grupo de network que a visibilidade gera credibilidade. E a credibilidade
é igual a negócio fechado. Então, quem não é visto não é lembrado. Quem não é visto não é lembrado. Aí, assim, como que você rompe isso? Porque é desafiador, Felipe. Lembra que você falou para mim, eu não sei se foi já no podcast ou foi antes, acho que antes do podcast você comentou comigo, a questão do julgamento, né? Pô, vão me julgar. E aí, cara, o que me motivou a cair de cara, a encarar... E muitas das vezes o julgamento tá do teu lado, né? Uma família, um amigo... Eu posso te falar que muitas vezes o julgamento tá na tua cabeça. Sabe por quê? Quando eu comecei a criar o conteúdo, eu achava assim, eu falava para mim, nossa, vão me julgar, vão isso e aquilo outro. Nossa, vai ter gente que não vai nem elogiar. Cara, eu me surpreendi. Teve pessoas que eu nem esperava e que, pô, Brasa, que legal. Ontem mesmo eu encontrei um professor meu de jiu-jitsu, eu nem esperava, porque fazia muito tempo que eu não via ele. Ele falou, Brasa, tô acompanhando seus conteúdos. Cara, que legal. Então, assim, isso é muito gratificante. E muitas vezes a tua cabeça, ela julga que essas pessoas não te admiram, mas ela tua cabeça tá errada, cara. Tá entendendo? Então, eu comecei a perceber que a gente deixa de fazer muitas coisas por crenças nossas. Não é ninguém que está te falando de forma direta que não vai dar certo, ou que vão julgar errado, ou disso e aquilo. Muitas vezes é você que está colocando isso como empecilho. E aí, só que aí, aliado a isso, eu trouxe uma consciência para mim. Eu pensei no que eu tenho como propósito para a minha vida. O que é? O que eu quero com a minha vida daqui para frente? Falei, cara, eu quero ser mais conhecido para poder chegar nos clientes melhores. E isso é um dos benefícios, porque uma vez que você está ali no digital, as pessoas te conhecem, surgem oportunidades extraordinárias. Por exemplo, surge uma mansão, um cara que... E acontece isso muito com o João. O João tá tão estourado aí no mercado da construção civil, pô, que tem cara que chega nele e fala assim, não, eu quero fechar com você porque eu conheço você do digital. Ou seja, ele construiu uma credibilidade sem mesmo ter conhecido o cliente final. E comigo aconteceu da mesma forma. Já fechei obras onde o cliente falou, cara, eu adquiri tanta credibilidade em você, naquilo que eu vejo, que eu quero você. Então, assim, você imagina o cliente fazer questão de ter você, pelo simples fato dele ver o teu trabalho na internet, né? Já criou a empatia, Já criou a empatia, já criou afinidade com aquilo que você comunica. E uma coisa importante, Felipe, que eu queria trazer para que isso motive mais. Porque eu poderia ser uma pessoa egoísta de falar assim, não, eu quero esse mercado só para mim. E não, eu quero que quem puder mais, que bote a cara, que apareça, que transcenda, que prospere. Porque se você prosperar, eu vou estar prosperando também. Né? Tem gente que fala, não, o sol não brilha para todo. Brilha sim, cara. Claro, vai fazer sua correria. O mercado é grande pra caramba. Tem muita gente aí com talento. Tem muita voz aí boa. E tem gente melhor até que a gente, cara. Não tem como dar conta de tudo. Não tem como dar conta de tudo. Eu queria dar um recado para essas pessoas, para que motive você. Quando eu comecei essa transição pro digital, o que eu trouxe como motivação? Os meus propósitos, que é a minha família. Eu tenho uma família, eu tenho um filho autista. Então, cara... E aí eu falei assim, cara, se não for por eles, por quem vai ser? Por que eu vou ficar me preocupando com crítica? Eu tenho conta para pagar, meu amigo. Cara, eu tenho 31 anos, né? Falei assim, cara, eu não sou mais um moleque de 20 anos. Se alguém for reclamar, que não vai fazer diferença. Eu tenho conta para pagar, é isso. Qual que é o objetivo? É pagar a conta, é ter uma vida extraordinária. Até porque eu também tenho metas ambiciosas. Não sei se você viu lá, eu sou uma pessoa que busca viver, através do empreendedorismo, uma vida que eu não tive, cara. É poder viajar, fazer muitas coisas que tem muita gente que está limitada e que não faz, ô Felipe. Eu fico triste. Eu conheço profissionais, amigos, eu falo pro cara, pô, tu não fez uma viagem ainda? Cara, não saí da minha cidade ainda. Eu falo, cara, mas por quê? Que vida de empresário é essa? Você entendeu? Então, eu busco até motivar essas pessoas dessas formas. Se você for ver, o meu Instagram é uma coisa muito mix. Eu posto o que eu vivo. Outra vez eu tive um embate com o time de marketing, porque o pessoal quer amarrar muito, né? Tipo assim, não, você tem que botar esse conteúdo aqui, tem que ser a coisa mais estratégia. E eu falei, cara, não, eu quero mostrar o que é o Bruno. O que eu vivo? O que o Bruno gosta de fazer? Porque as coisas que eu faço é o que traz o meu resultado. Por exemplo, eu tenho uma história dentro do esporte com a mentalidade de alta performance, de competitividade, que foi o que moldou muito o meu caráter e que moldou muito a minha mentalidade também para empreender e vencer alguns desafios. E que eu quero mostrar isso. Então, por exemplo, você vê eu correndo lá e você fala, pô, mas por que o cara fala de vidro, o cara fala de esquadria, fala de técnica de vidro, mas fica postando um vídeo correndo? Mas tem a ver. Porque o esporte, ele tem a ver no meu resultado também. Okay. E o importante, né? Porque você está falando em relação à competitividade do que o esporte traz, mas o esporte também traz algo que é fundamental
que é o respeito. Com certeza. Nossa, isso É o respeito pelo seu oponente. Isso entendeu? que você falou é muito legal, porque cara, eu já fiz muitas coisas. Hoje minha esposa até tá falando, pô, o Bruno faz muita coisa. Cara, eu mergulho, faço mergulho autônomo. Cara, agora eu tô transitando na corrida, mas, cara, faixa roxa de jiu-jitsu, já lutei Muay Thai, já fiz muita coisa. E agora eu tô na vibe da corrida, porque é o que tá casando bem pra mim. E correndo, sabe o que eu descobri? Que quando você está correndo, até quando você vai fazer uma prova lá, você não está correndo contra os outros. Está correndo contra você mesmo. Os desafios é sempre contra você. Eu não sei se você já praticou esporte, mas todo esporte de exaustão física, chega uma hora que a tua briga é com a tua mente. Eu não sei se tu já teve... Mais um pouquinho. Eu posso mais um pouquinho. Não, a tua mente ela fica falando assim o tempo todo, te sabotando. Não vai aguentar, não vai aguentar. E aí tu fica, não, eu vou aguentar, é só mais 1 quilômetro. É o desafio contra você o tempo todo. E no empreendedorismo é a mesma coisa, Felipe. Porque quando tu se depara com um desafio que você tem na tua empresa, quem é... Aonde é o problema? É o funcionário? É o governo? É o mercado? É as vendas? Quem é? É você. O problema vem de dentro para fora, porque o que você não desenvolveu é onde está estagnando você na sua empresa. Então, começa dentro de você. Se você não muda, você não consegue mudar o resto do cenário. Então, essa é uma reflexão que eu trago do esporte, porque eu vivo isso. E eu faço essas comparações e eu olho e falo, cara, putz... E aí, uma coisa legal do esporte que, por eu ser tão competitivo... Cara, eu tenho até uma história engraçada, Felipão. Quando eu comecei a montar boxe, eu nunca contei isso pro meu tio. Se ele souber, ele vai saber disso agora. Eu competia com ele na montagem de boxe sem ele saber. Nunca contei isso pra ele. A gente ia montar boxe, eu olhava, ele montava o dele em 20 minutos, 30 minutos. Não assim, tava os boxes tudo lá, né? Eu contava, pô, em 20 minutos ele montava. E eu, iniciante, 40 minutos. Falei, não, preciso baixar esse tempo, velho. Pô, ele monta um boxe em 20 minutos. Até o dia que eu passei ele. Isso aí. Vamos para a próxima agora. Motivação pessoal, né? Então eu tenho, a gente não falou muito sobre esporte, mas eu tenho essa ligação muito com o esporte por conta dessa competitividade. E ela é muito importante para moldar o teu caráter mental, porque o que é o empreendedorismo se não for um desafio? Cara, é um game. É o tempo inteiro, cara. É desafio, é estresse, é habilidade para você superar o problema e você não pilhar. Exaustão Mental. E um detalhe aqui, né? Eu não sei qual que é o tamanho da tua empresa, mas, cara, os desafios, eles são importantes. Porque à medida que tu vai passando esse game, tua empresa vai duplicando, triplicando, o problema só aumenta. E aí é onde eu tenho uma reflexão que eu faço aqui, é o seguinte, que tem muito a ver com a frase do Rock Balboa. Não é sobre bater, é o quanto você aguenta apanhar e ficar em pé. O empreendedorismo hoje no Brasil é isso. É o quanto você aguenta tomar porrada. Por quê? É gente te apunhalando pelas costas, é colaborador que falta, é isso, é aquilo, é o mercado, é gente te batendo de tudo quanto é lado, meu amigo. E se você não for forte, se você não adquirir habilidade o suficiente para você ficar cada vez maior e suportar mais porrada, porque quanto mais você cresce, mais porrada você vai tomar. É isso aí. É isso ou não é? Com certeza, total certeza, e eu faço as suas palavras as minhas, inclusive a relação do Rock Balboa. Eu concordo plenamente, a vida é uma porrada, é o tempo inteiro. Aí você cresce, você prospera, você fala assim, pô, agora tá safe. É isso. Pau, a porrada é maior. Se você tá achando que vai abrir uma empresa e vai ser tudo flores, esquece. Mas não desanime. Não desanime. A gente tá falando a realidade. Não, se for para desanimar, nem começa. Não começa esse jogo, porque esse jogo não é para você. É um game esse jogo é difícil. É uma alta performance de verdade. Agora, um round 6. É um round 6. Agora, quem que evolui nesse game? É quem tá se desenvolvendo o tempo inteiro. Se você não se desenvolve, se você não busca aperfeiçoar... Eu até comparo isso como um jogo. Não, isso facilita a vida, né? Esse aperfeiçoamento, essa busca por conhecimento vai facilitar, não vai ficar tão difícil. Agora, a questão da persistência, das dificuldades, dos problemas, são diversos, meu amigo. Agora, se você não conseguir adquirir conhecimento, buscar informação, buscar ajuda, fazer relacionamento, conexão, network,
isso tudo quadriplica. Quadriplica. E quanto maior você é, maior é o tombo. Isso. Então, você tem que estar preparado, você tem que... Saber crescer. Você tem que se forjar bem para você aguentar, porque, cara, outro dia eu assisti um podcast, eu acho que foi até do Velf, eles falando lá que quebrou. Cara, todo mundo, em todo momento, chega uma hora que tem os altos e baixos, e eu agradeço, eu falo, Deus, graças a Deus que teve desafio. E olha que interessante, eu não vou ser breve, não vou entrar a fundo para não perder muito tempo, mas teve uma vez que eu tive um desafio, logo quando estava começando, ô Felipe, um desafio pequeno, cara, mas que naquela época era tão grande para mim, cara, que eu juro para você que eu chorei. Puta, mano, isso não vai resolver. Aí eu vi uma coisa muito interessante, correndo né? Afogado no copo d'água, né? Afogado no copo d'água, literalmente. Putz, meu, isso aqui não vai ter solução, não sei o que lá. Aí eu vi uma coisa interessante, Felipão. Tudo passa. Tudo passa. Depois que eu aprendi isso, toda hora que eu tô com um desafio, eu falo, aí eu oro para Deus, tudo passa. E aí passou esse desafio, aí 2 anos, desafio maior. Aí eu falei, caramba, aquele desafio lá, mano, olha como ele era pequeno, meu Deus do céu. Só que aí eu pensei assim, eu falei, cara, eu refleti, eu falei, olha como foi importante ter passado por lá. Porque muitas vezes, se você é um empreendedor e acha que você nunca vai ter desafio, é ruim não ter desafio. Porque eu imagino o seguinte, um cara que ao longo de 5 anos de empresa, ele cresce, ele quadriplica, ele não tem desafio nenhum, no dia que ele tiver o primeiro desafio, ele não aguenta. Porque a pancada emocional é forte. É forte. Tem que ter muita maturidade, tem que ter muito equilíbrio emocional para você não fazer coisa errada. Pô, eu conheço caras que já tentou se matar porque deu errado. E tudo passa, cara. Passa. Tudo passa. Então, às vezes, nem sei por que a gente começou isso, mas às vezes tem alguém aí que está com uma dificuldade, está com um desafio. Meu amigo, tudo passa, tá? Ora para Deus, se movimenta. Quem está se movimentando, a sorte encontra. Então, é isso. É isso aí. É aquele velho clichêzinho que tem, né? Mar calmo não faz bom marinheiro, né, meu irmão? É isso mesmo. Só o mar agitado que vai fazer um bom marinheiro. E é bom conversar sobre isso, Felipe, porque muitas vezes a gente, podcast, eu percebo isso assim, a gente acaba indo mais pelo lado bom, né? Eu acho que é importante também a gente falar os ônus, né? Muitas vezes a gente fala só o bônus, né? Como vender, como faturar mais, como isso e aquilo outro. Achando que é uma Disneylândia, né? Mas a gente tem que trazer também para a realidade de como que é e também o que o cara tem que fazer para ele também ter eficiência emocional para lidar e as ferramentas que ele pode absorver ali, buscar para ele lidar com essas dores, né? Porque, cara... O Brasil é punk, meu amigo, é dureza. Para empreender aqui nesse local aqui é difícil. E a gente volta até para o início da nossa conversa, porque a gente vai sempre voltar para a mesma questão, que é a questão do relacionamento, que a gente está falando e batendo muito. Eu acho que é algo que realmente faz com que as pessoas tenham mais facilidade. É relacionamento, é busca de conhecimento, entendeu? Então, assim, foi praticamente tudo que a gente falou aqui. O relacionamento, Conecta Constru, o conhecimento com a sua mentoria. Então, isso vai facilitar com que você tenha um caminho não tão difícil quanto nós. Assistir o Mãos à Obras podcast, porque, cara, isso é poderoso. Muitas vezes o cara tá sem direcionamento, Felipão, e ele acha que... às vezes é um curso extraordinário que ele vai fazer que vai trazer o resultado que ele precisa. Às vezes, meu amigo, 1 horinha que você dedicou o seu tempo para absorver o que saiu da boca do Felipe e saiu da minha, às vezes vai sair uma informação que vai mudar o jogo da sua vida. Mesmo que você não concorde. Mesmo que você não concorde. Aparece uma ideia, né? Aparece uma ideia que você fala assim, cara, por que eu nunca pensei nisso? Isso aqui é uma aula gratuita, meu amigo. Eu falo isso para vocês porque eu assisti muitos podcasts. Eu assisti um podcast que se chamava... Eu ouvia, né? Porque na época, eu acho que eles nem têm o audiovisual, era só áudio. Eu escutava muito no Spotify. Eu ia viajar, eu botava para ouvir, Do Zero ao Topo. É um podcast que fazia entrevista com grandes empresários do Brasil. Então, o cara fazia isso aqui, cara. Ele começava a contar histórias de desafio, o que ele fez, coisa que ele tomou decisão errada, de decisão que deu errado. E aí eu ia ouvindo aquilo e falava, cara, olha só o que esse cara fez. E fora a motivação, porque você fala, putz, mano, é possível também. É possível sair do ponto estagnado que eu tô. Não vou desanimar, porque, pô, se esse cara conseguiu, eu também consigo. Então, eu acabei me cercando de muitas boas influências, até mesmo ouvindo podcast, cara. É isso.
Né? Então, é isso que eu recomendo para vocês. O conhecimento está aqui também, tá? Isso é muito importante. Meu amigo, estamos caminhando para o final do Mãos à Obra. Primeiramente, eu quero agradecer você aí pela sua presença. Eu acho que a gente poderia ficar aqui mais um tempão. E já fica aqui o convite novamente para a gente dar um tempo e você voltar aqui com outras ideias, a gente conversar sobre outras coisas. Eu amei o Rio de Janeiro, já vou falar para você. Viu? Já é meio caminho andado. Já é meio caminho andado. Ontem eu assisti uma live lá do João que o Zomi. Ah, o Zomi. Zomi no medo do Rio de Janeiro danado. Mas vamos lá. Bruno, obrigado, cara. Obrigado mesmo. Felipe. Eu acho que a tua experiência fala muito, a maneira que você conectou comigo, essa empatia foi muito bacana, muito legal. Eu costumo deixar um espaço final aí para você deixar um recado da maneira que você quiser, faça do microfone do Mãos à Obra a sua arma. E aí, quando voltar, eu já finalizo Mãos à Obra, mas eu quero agradecer aqui antes de finalizar. Meu irmão, é uma honra. Obrigado. O seu podcast é extraordinário. Toda minha. É isso aí, extraordinário. Bruno, o extraordinário. Obrigado, meu amigo. Fica aí, o microfone é seu. Senhoras e senhores, vidraceiros, serralheiros extraordinários. Gente, caminhe com quem tem o resultado que você quer ter. Esse é a grande chave para o sucesso. Porque quando você caminha com pessoas que têm o mesmo propósito que o seu, você não vai nunca encontrar alguém que vai estar te colocando para baixo, alguém que vai estar criticando as suas ações. Por quê? Porque a pessoa que tem um resultado maior que o seu, jamais ela vai ficar olhando para baixo e julgando o seu, porque ela percorreu esse mesmo caminho. Então, é o que eu faço hoje. Escolha bem as pessoas com quem você anda, se relacione cada vez mais, busquem por conhecimento, tá? Hoje o digital ele está aqui para isso. Um podcast aqui é uma ferramenta para influenciar você para o que há de mais positivo para você transcender. Então, ouça o Mãos à Obras. Se amanhã ou depois houver um outro podcast que fale do mesmo segmento, vá ouvir também, vá buscar conhecimento em podcast que fala sobre finanças, vá transcender, porque não esqueçam disso. O resultado que você não tem está no conhecimento que você ainda não adquiriu. Fechou? Melhor fechamento possível. E com essas palavras dele, eu quero levar em relação a isso. O podcast, ele é uma informação para todos. E eu, Felipe Leite, CPF, digo para vocês, eu quero que tenha mais e mais e mais podcasts. A pessoa que rivaliza esse tipo de coisa, para mim, é um bobo, porque a gente precisa se unir. E eu acho que essa troca de ideia, eu quero que amanhã o Bruno crie um podcast para ele, passe essas informações para vocês também. E eu tenha a oportunidade de ir lá no podcast e contar a minha história lá para ele e tentar ajudar cada vez mais. Né? Tudo bem que vocês vão encher o saco de ouvir Bruno e Felipe, mas tudo bem. Mas o importante é que as informações cheguem para vocês. Então, não tirem isso da cabeça e nunca esqueçam. Mãos à obra.